Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de hoje. Vamos dar um minutinho para vocês irem entrando. Quem foi chegando ao vivo vai me dando um oizinho. Agora sim, acho que daqui a pouco estamos ao vivo, para mim tá aparecendo. Quem foi chegando me avisa, deixa eu avisar aqui no grupo. Estamos ao vivo. Quem chegar me dá um oizinho. Pronto. Hoje nós vamos tirar as dúvidas de vocês, vamos comentar. Eu quero comentar as dificuldades que vocês trouxeram sobre o emagrecimento de vocês. Só vou esperar o feedback de vocês para ver se o som tá bom, se a imagem tá boa. Para mim aqui parece que tá bom. Vamos ver como é que tá para vocês. Quem tiver aí, vai me dando um oizinho. Eu vou falando aqui sobre algumas dificuldades que vocês comentaram lá no grupo do WhatsApp. E quem tiver aí pode trazer dificuldades também. Aê, a Rose chegou aí. Quem mais tá aí? O que a Dani mandou lá? Deixa eu ver. Eu tô no computador, agora eu consigo ver no WhatsApp. Não, Dani, não é essa, tá? Não é essa que tu mandou foto pra mim. É outra. Eu tô ao vivo em outra. Será que tô no lugar certo? Deixa eu ver. Acho que tô. Tô no sucesso no emagrecimento direitinho. Acho que agora deu. E a Ali? Chegou aí a Ali, a Rose, Elis. Dani tá no lugar errado, Dani. Deixa eu começar aqui. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Elis? Estão vendo bem? Tá legal? Ok. Vamos lá, vou começar a ler aqui o que eu anotei que vocês falaram que era difícil para vocês, tá? E vou comentando. Quem tiver mais dificuldades pode colocar aqui no chat, tá? Vamos lá, primeira dificuldade, que eu já não lembro mais quem trouxe, quem tiver aí que foi vocês, fazer, fui eu que coloquei essa. Pode se identificar se quiser, se não quiser, não tem problema também. Então, a primeira delas é metabolismo. A pessoa falou, uma dificuldade que eu tenho em vencer o metabolismo. Metabolismo, tá bom o som, gente? Pra mim também tá meio estranho aqui. Vê se tá bom. Metabolismo, a pessoa que trouxe que essa é uma dificuldade. É uma questão que vem com a idade. À medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo músculo. E a perda do músculo faz com que reduza ali o metabolismo. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o metabolismo? Mais exercício físico, mais musculação. A gente precisa, de alguma forma, repor um pouco do músculo, porque o músculo faz gastar muita energia e aumentar o metabolismo. Então, o que a gente pode fazer é isso. Isso é o que a gente principalmente pode fazer. Então, tem que aceitar. Porque se eu pensar em algo que me atrapalhe e que eu não posso mudar, por exemplo, climatério, foi a segunda coisa que colocaram. Climatério é uma dificuldade para mim no emagrecimento. Mas o que no climatério dificulta o teu emagrecimento? Que se tiver alguém aí que foi quem colocou, coloca para mim. Ah, o climatério dificulta, mas o que no climatério? Eu posso mudar? Eu posso sair do climatério? Eu não posso. É uma das fases da minha vida e eu preciso passar por isso. Como eu vou passar por isso? E quais sintomas eu estou tendo? É isso que eu tenho que trabalhar. E aí pode ser que eu procure lá um ginecologista, faça a reposição hormonal, eu tenho que entender o que no climatério está me atrapalhando. Porque se for simplesmente aquela fase, não tenho o que fazer. E se eu achar que esse é o responsável pelo meu engordamento ou meu não emagrecimento, aí que eu vou engordar mais. Que é algo que eu não posso mudar. Tá fazendo sentido para vocês? Sirlene chegou aí, que coisa boa. A Rose tá aí, que agora já sei que é tu, Rose. Tá funcionando bem, Elis. Valeu, obrigada pelo feedback. Estão entendendo? Terceiro, esse aqui eu sei que foi a Soninha que colocou. Sono ruim, que ela sempre traz. Ela não tá aqui hoje, eu acho. Sono ruim. Ó, a Ali colocou também. Sono atrapalha muito. O sono, mas por conta do climatério, o sono a gente precisa administrar. No caso da Soninha, já aqui em outras mentorias, a gente já identificou que tem a ver, o sono para ela é uma questão de. A falta de sono tem a ver com uma questão de defesa dela, porque lá no ano passado coisas aconteceram na noite, né, na vida dela, e provavelmente até com as ancestrais dela, coisas perigosas aconteceram à noite. Ela não é a minha primeira cliente que tem esse problema para dormir. Eu tenho uma outra cliente de atendimento individual que tem o mesmo problema, que pessoas que vieram antes dela sofreram abuso, a avó dela sofreu abuso,
eu não lembro se é a mãe, mas ela também sofreu abuso, mas não foi à noite, mas enfim, associou pessoas que os ancestrais vieram da guerra. Essa minha cliente, aconteceu isso, então coisas aconteciam na noite, na guerra, pessoas morreram, coisas assustadoras aconteceram, e aí a pessoa fica numa espécie de fidelidade com esse alerta. Opa, dormir é perigoso. Só que enquanto isso está no inconsciente, o que acontece? Ela só simplesmente não dorme. É aprofundado. Pode ser, no caso de vocês, isso, ou pode não ser. Ah, ali, por exemplo, eu sei que tem a questão aí da menopausa. Ah, e daí tem o fogacho. Então, o fogacho atrapalha. E a gente tem que trabalhar as questões do fogacho, tudo que a gente viu na nossa sessão aquele dia. Ali. Então, sono ruim atrapalha o emagrecimento? Sim. O que está no meu alcance para que eu consiga melhorar o meu sono? E o que é a causa, quais são as causas do meu sono estar ruim? Oi, Thaisa, que bom te ver aqui, gostei. Ó, faz muito sentido, o climatério vejo que atrapalha, pois sinto canseira, pesada, isso me atrapalha a ter o hábito constante da atividade física. E tu acha que é do climatério? Tem o que tu possa fazer? Tem algo que tu possa fazer? Tu consegue ir na tua médica? Tu consegue verificar se tu consegue suplementar, se tu consegue fazer reposição? A gente precisa buscar o equilíbrio. Não pode só. Tem parte que a gente tem que aceitar e tem a parte que a gente tem que buscar melhorar aquilo, entender qual é o motivo dessa canseira toda. Por que eu tô me sentindo pesada? Esse pesado é por conta. É uma questão hormonal? Será que é porque eu tô cansada mesmo? O que será? A gente tem que entender o que está acontecendo com a gente que traz esses sintomas. E aí tá, isso atrapalha de ter o hábito constante da atividade física, e aí a falta do hábito constante da atividade física também atrapalha o sintoma. E aí vira uma bola de neve, isso tem que tomar cuidado. O climatério tá atrapalhando o sono, que atrapalha o emagrecimento. Sim. E aí, lembra que eu falo sempre pra vocês? Na hora do emagrecimento a gente tem que aprender a falar verdades para nós. Não tô falando que vocês estão falando mentiras, mas às vezes a gente fica olhando para esses problemas e a gente esquece de entender, esquece de olhar para a parte que não tem a ver com isso, mas que a gente está se atrapalhando. Então, não, eu estou fazendo tudo certo, tudo bonitinho, é só isso aqui mesmo, e isso aqui está fazendo eu não conseguir emagrecer. É isso mesmo? Não, Gleice. Não, vou falar a verdade. Não é só isso. Tem isso que interfere, que atrapalha, que me deixa mais cansada, que atrapalha o meu sono, mas também tem, sei lá, uma raiva que eu tenho de uma situação específica. Ah, um estresse que eu tenho com meu marido, com os meus filhos, no meu trabalho. Então tem outras coisas que estão até mais ao teu alcance, e aí por que você não começa por elas também? Por que você não trabalha com elas, ao invés de às vezes só ficar olhando para essa, como se essa fosse o grande problema? Tudo interfere, mas nada é impeditivo do emagrecimento de vocês. Senão, todas as mulheres que estivessem no climatério engordariam muito ou não conseguiriam emagrecer. E não, a maioria das minhas clientes são da minha idade para cima. Então, estão muito próximas dessa fase e emagrecem. Ó, a Fran falou, tinha muita dificuldade para dormir, mudei meu treino de musculação para noite. Agora durmo muito bem. É uma experiência. Tem gente que se treina à noite não dorme porque fica super agitado. Tem gente que se treina à noite já dorme. É uma experiência. A gente precisa testar, fazer diferente. Se o jeito que vocês estão fazendo as coisas não está funcionando, vamos testar fazer diferente para ver o que acontece. É uma experiência. Pode ser que piore, aí volta como estava. Pode ser que melhore, aí deixa como estava. Boa contribuição, Fran, gostei. Então, o sono eu digo que é um hábito mais difícil de todos. Porque os outros é uma questão de decisão. Mas o sono tem a decisão, mas também tem a questão de tu não vai chegar e dizer, não, agora eu vou dormir. E aí eu durmo. Não, eu posso dizer, não, agora eu vou mastigar. Eu vou racionalizar isso e eu vou mastigar mais. Mas o sono não é assim. Tem muitas outras interferências. A gente precisa compreender o porquê de não estar conseguindo dormir direito. E aí o que a gente pode fazer para então tirar aquele problema e a gente conseguir ter esse sono reparador. Eles falou, eu já busquei ajuda, as vitaminas estão ok, mas estou me organizando para fazer sempre pela manhã para não lidar com esse peso. Boa, não sei, mas sei que posso continuar o emagrecimento e atividade física. É isso. E assim também, gente, é uma questão de aceitação do período que a gente está vivendo. Né? Eu vejo muita gente reclamando de tudo o que diz respeito às questões femininas. Primeiro é porque é menstruação, que a menstruação é uma coisa horrorosa, daí tem isso, aí depois tem o climatério. Tudo tem uma questão com o feminino, é uma questão que precisa ser olhada e entendida que é uma questão com o feminino.
É difícil, tem gente que acha que é difícil ser mulher, que é sofrido ser mulher. Hoje, eu tive um escape menstrual. Daí eu tava brincando com as crianças, de repente falei, opa, eu tive no banheiro, um escape. Aí minha filha já veio. Nossa, mas é muito ruim porque ser mulher, minha filha, né? Você sabe, tem 8 anos. É difícil ser mulher, porque que mulher tem que sofrer, porque homem que tinha que sofrer. Já veio uma indignação no feminino, daí eu falei, não, mas tem muitas vantagens, bababá. Olha a compreensão. Quanto que de repente vocês estão negando as coisas do feminino. E o climatério é uma delas. A menstruação é outra. É uma questão que as pessoas negam muito. E aí tem muitos problemas na vida. Porque esse feminino é como se fosse um presente. Vem muito do útero. E o útero é uma área muito próspera que a gente tem dentro de nós. É uma área que faz ter a vida. Então é muita prosperidade. A gente também precisa aceitar esse feminino. O que vem e o que vai. Tudo. Então, que bom que tu já buscou ajuda, Elis. E o que eu ia começar a dizer quando eu comecei a falar isso é que a gente, então, tem que aceitar, né? E fazer o luto da expectativa de não passar por aquilo. Se eu tenho que passar, eu vou passar. E quem sabe, possivelmente, evolutivamente até, ser grata por aquilo ali que está acontecendo comigo. Isso quer dizer que o meu corpo está funcionando bem. É um sinal de que as coisas estão acontecendo como tem que acontecer, como tinha que acontecer dentro do meu corpo. Eu estou saudável, que faz parte da idade que eu tô vivendo, do momento que eu tô vivendo. Vocês já pararam pra pensar desse jeito? Então, sono, gente, o sono tem que ser muito bem explorado. Eu preciso entender exatamente o que acontece comigo se eu não consigo pegar no sono ou se eu fico acordando no meio da noite, quais são os motivos, o que vem na minha cabeça, do que esse sono ruim pode estar querendo me proteger. E lembrem, nosso corpo quer sempre que a gente se mantenha vivo. E às vezes aquilo, às vezes não, quase sempre aquilo que a gente reclama, a nossa queixa, é uma tentativa de salvar a gente de alguma coisa. E aí, do que será que esse sono ruim pode estar querendo salvar vocês? Daí alguém colocou desejo por doce. Se aí desejo por doces é uma coisa que a gente trata muito aqui, né? Porque me atrapalha, Gleice, no meu emagrecimento é o meu desejo por doces. O meu desejo por doces, com esse desejo por doces, ou comer doces, eu sinto coisas ou deixo de sentir coisas. Aparentemente, sim, o desejo por doces pareceu, nessa palavra, assim, uma busca pelo prazer. E aí, como que estão os outros prazeres na tua vida? De que forma tu abasteces o reservatório de prazer da tua vida? O que tem aí na tua lista de prazeres, além dos doces? Não, é só doce. Aí só consigo pensar no doce. Quando eu não tô legal, quando eu quero uma coisa gostosa, é só doce que vem na minha cabeça. Na tua lista sempre tem doce. E o resto? Tem que abastecer. E aí o doce vai ser só mais um. E aí você vai ter menos vezes necessidade de comer doce. Opa, chegou gente aí, a Aninha chegou, que bom! O sono ruim é devido a situações que vive na infância. E precisa limpar isso, Fran. Entendeu? Porque a tua criança, ela fica te avisando para tu não dormir. Fran, melhor não dormir. Melhor não dormir, porque, olha, lembra lá atrás o que a gente passou na nossa vida, em noites? Então, assim, foi perigoso, foi ruim, foi difícil. Agora é melhor não dormir. Quando eu falo para vocês, tem gente que as pessoas muitas vezes não gostam de olhar para o passado, porque foi difícil, é para esse tipo de coisa. A gente tem que ir lá, tem que olhar, tem que resolver, para que a criança consiga se sentir segura e solte esse aviso, esse alerta, essa sirene para você de que vai acontecer de novo o que aconteceu lá atrás. A tua criança que mora dentro de ti tem que se sentir segura. Se a tua criança que mora dentro de ti não se sentir minimamente segura, ela vai te alertar de muita coisa e ela vai dirigir a tua vida para onde ela achar que é melhor. Não para onde você, como adulto, deseja ir. Você diz, eu desejo ir para esse lugar, mas eu nunca consigo isso. Quando eu vejo, eu me saboto. Quando eu vejo, eu já parei. Eu começo e paro. Por quê? Porque tem uma criança aí dentro de você que está olhando e falando, não vai lá não. Não vai lá não, porque, muito parecido com aquela coisa lá que a gente viveu, tá perigoso. Não vai. Fica aqui, que aqui tá ruim, mas pelo menos a gente não tá passando por aquilo de novo. O doce está muito vinculado à minha criança, mas hoje eu tenho tentado dar carinho para ela com outras coisas, seja descansando, rindo, assistindo algo que eu gosto. E isso tem me ajudado a não precisar tanto de doce. Muito bem, às vezes tu vai comer o doce, e comer o doce às vezes, numa quantidade ok, não vai te atrapalhar.
O problema é que tu tá tão desabastecida de prazer, por exemplo, falando aqui do prazer, que o doce é a coisa mais fácil, mais rápida, mais saborosa, que traz assim o resultado mais rápido. O doce traz um resultado muito rápido, seja no prazer, seja nos alívios. E é por isso que vocês buscam tanto o doce e a comida, porque é como se fosse uma droga, o efeito é muito rápido. E as drogas que trazem o efeito mais rápido são as que mais viciam. Então, vocês estão buscando uma droga que vocês estão viciadas na consequência positiva daquilo ali. Não é só o açúcar, tem o açúcar ainda, mas tem um vício emocional em sentir o que você sente quando come o doce e deixar de sentir o que você não quer sentir também comendo doce, por exemplo, ou outras coisas. Então é isso. O problema não é comer o doce, é precisar comer o doce. Ah, eu preciso de um doce depois do almoço. Eu preciso de um não sei o que depois, né, no meio da tarde. Eu preciso de tal coisa à noite. Preciso, mas por quê? Qual é o papel desse alimento na minha vida para eu precisar dele? Aonde foi que eu coloquei a importância para eu precisar? Deixa eu ver o que saiu aqui. Vou falando aí, tá? Vocês estão entendendo? Se tem mais alguma coisa, vão falando aí para mim. Próxima, ansiedade. Ansiedade, a gente também está sempre falando aqui. Ansiedade é a forma emocional do medo. Então, identificar quais são os medos que você tem que estar sempre na cabeça. Peguem lá a apostila do curso, peguem um caderno de vocês. Vocês têm que ter um caderno, gente. Ou vocês vão usando a apostila, vão escrevendo atrás. Vocês têm que estar sempre escrevendo o que vocês se dão conta no material de vocês. Então, eu tenho que saber quais são os meus maiores medos e que eu tô querendo aliviar com comida ou que eu tô querendo aliviar com gordura, gordura no corpo mesmo. Às vezes o teu medo tem a ver com o fato de estar magra ou ser magra pode te levar para um lugar que você tem medo. Pode ser. Tem o papel da comida na tua vida e tem o papel da gordura na tua vida. No 360, eu trabalho a questão do papel da comida, que no sucesso também trabalho. A questão do papel e da função da gordura, a gente trabalha no sucesso lá na parte dos sabotadores. Quando você se sabota, tu percebe assim, que tem uma autossabotagem real, você chegou no peso e volta, você não consegue nem começar a perder, ou que você faz coisas com o teu objetivo, é porque a gordura está te protegendo de coisas que você não sabe ainda o que são. E aí, dentro lá do curso, vocês conseguem se aproximar dessa descoberta. Chegou aí, Dani. Tava errada, né? Tava na outra, eu vi. Ai, deixa eu ver o que a Ana colocou. Sabe, estava pensando nas mimadas que eu me dou durante a tarde, que estou em casa, e notei que me mimo porque queria que o esposo desse mais atenção para mim, me mimasse. E aí, mas tu te mima, tu queria que ele te mimasse. E aí tu consegue falar isso pra ele, ah, eu queria tanto ser mimada por ti. Ah, eu não fui mimada lá no passado. A minha criança, ela tá precisando de mimo, tá precisando de um agradinho. E aí tu tens que se comunicar para receber externamente de quem está próximo de ti, mas também precisas te mimar com coisas que não sejam comida, porque tu queres emagrecer, entendeu? É como se eu falasse, ah, eu quero me mimar, eu quero me mimar com uma calça jeans que eu vi sei lá onde. Só que essa calça custa tanto e eu quero me mimar com essa calça. Mas eu vivo me mimando com outras coisinhas e vivo gastando, eu nunca chego a ter aquela calça. Estar mais magra pode ser um mimo para ti, mas ficar se mimando com comida não vai te ajudar a chegar nesse mimo nunca. Dani chegou aí, então. Ó, daí tu come demais. E aí tu fica com migalhas. A comida ela traz sensações migalha para vocês. Seja de prazer, seja de alívios. E vocês merecem muito mais do que migalhas. E muito mais, e merecem a consequência de não ficar se mimando dessa forma, que é o emagrecimento. Justamente por isso que preciso falar com você. Medo, ansiedade, perda de controle, isso aí. Não recebi notificação do Facebook. Oh, que estranho, era para receber, né? Bom, vamos lá. Então, ansiedade. Escrevam, gente. Tirem de dentro da cabeça todos os medos de vocês para fazer aquelas estratégias que eu já ensinei na aula para vocês. O que está no meu comando, no meu controle, né, na minha administração e o que não tá. O que não tá, entrega, vai, passa, reza. E o que tá, vamos ver o que a gente pode fazer então. A comida, ela não é capaz de resolver nenhum medo seu. A comida não é capaz. Você pode ter a sensação de que ela traz um alívio. Mas resolver mesmo só se você tiver medo. Se você tiver medo de sentir fome, a comida ela vai resolver.
Só que aí tem que entender que sentir fome é normal. Tem gente que tem medo de sentir fome. E aí nunca chega a sentir fome. E aí não tem como emagrecer e não tem como não engordar. Porque se eu tô comendo sempre antes de sentir a fome, eu tô me antecipando a necessidade do meu corpo. É como se eu passasse o dia inteiro sentada no banheiro esperando a vontade de fazer xixi, fazer cocô, porque eu tenho medo de, sei lá, de fazer xixi na calça. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí não, eu já vou, tenho medo de passar frio. Tenho medo de sentir o frio. Já vou ficar aqui morrendo de calor, vou passar um tempo com calor, porque vai que eu sinto frio. E aí eu tenho medo de sentir fome. Então já vou comendo antes de sentir, pra eu não chegar a sentir. Não vai conseguir emagrecer, não tem como. Eu me mimo, eu não me mimo. Quando eu comia, para mais, era por desleixo, preguiça de pensar, queria somente o prazer do descanso. Tá, deixa eu entender. A Dani falou, eu não me mimo. Tu não se mima, porque tu também nunca foi mimada. Talvez a tua criança esteja querendo um miminho também, mas um miminho talvez do descanso, ó. Quando eu comia para mais, era por desleixo. Tu tava no vai da valsa, tu tava no piloto automático. Preguiça de pensar. Por quê? Porque tava cansada, queria somente o prazer do descanso. Só que tu também nunca pôde. Então, quando a gente começa a usufruir daquilo que a gente queria lá quando era criança e nunca pôde, dá um conflito interno entre eu sou adulta e eu quero isso e eu preciso disso. Mas a minha criança também queria e ela não pôde por razões XYZ. E aí vem uma briga interna entre querer e merecer, ou ser autorizada pelos pais, ou porque a gente cuidou a fazer aquilo que você quer. Só que agora você é adulta. Então tem uma briga interna, tem um conflito, e aí você insiste quando entende isso, e aí aos poucos começa a conseguir, e aquilo que era impossível antes ou muito difícil começa a se tornar possível, e depois até fácil. Que é o que tá mais ou menos acontecendo contigo, né, Dani? Próximo aqui colocaram. Final de semana em família. Queria aproveitar com comida e bebida como se não tivesse amanhã. Não lembro que colocou essa. Mas comer como se não tivesse amanhã, não tem como. Não tem como comer como se não tivesse amanhã, porque tem amanhã. Eu já disse pra vocês. Se a gente soubesse que ia morrer amanhã, aí hoje podia fazer qualquer coisa. Só que a gente não sabe. E aí o problema não é morrer amanhã, é não morrer quando a gente faz isso. Porque a gente tem que lidar com a consequência das nossas escolhas. Eu como hoje como se não tivesse amanhã, só que chega amanhã. E aí, sei lá, amanhã é dia de pesagem. E aí eu vejo, aí eu me frustro, daí eu reclamo, daí às vezes eu vou falar, puxa, mas é por causa da idade, é por causa do sono ruim, é por causa do climatério. Não, você queria comer como se não houvesse amanhã. E você quer emagrecer. Entende que não combina? É como se eu fosse no shopping, aí eu quero lá comprar alguma coisa que tem um valor pra mim, mas aí eu vou no shopping e saio gastando nas Black Friday da vida como se não houvesse amanhã. E aí chego amanhã, aí eu tô cheia de coisas que às vezes eu não precisava e não posso comprar aquilo que eu precisava. Eu como se não houvesse amanhã. Aí amanhã chega e eu continuo e eu me torno mais longe do meu objetivo. Não dá. Entendeu? Final de semana em família como se não, pra comer como se não houvesse amanhã. Não vai funcionar nunca, nunca. Talvez você olhe para os outros e veja os outros fazendo isso e você se sinta injustiçada ou no prejuízo, porque você vê os outros comendo e bebendo como se não houvesse amanhã. Mas como estão essas pessoas? Quais são os objetivos dessa pessoa? Essas pessoas que comem e bebem como se não houvesse amanhã, estão gordas ou estão magras? Pode ser que você diga, isso, mas estão magras. Mas o que será que ela faz para estar magra? Às vezes, gente, a gente vê a pessoa magra, só que por dentro ela tá gorda. Que é a pior gordura que tem, que é uma gordura visceral. Os órgãos estão gordos e a pessoa tá magra. Pior, assim, de forma de saúde, é a pior que tem. Então não é só a aparência. Se a pessoa come e bebe com frequência, como se não houvesse amanhã, vai dar ruim. Ela tá gastando um cartão e essa conta vai chegar. Não achem que não vai e não se comparem. Se vocês têm os objetivos de vocês, vocês precisam viver e fazer as escolhas conforme esses objetivos. Senão não vai funcionar. É como uma pessoa que tem várias pessoas que estão aqui que são concursadas. Então, quem estudou para concurso público, por muitas vezes teve que ficar estudando enquanto as pessoas estavam, sei lá, na praia, no shopping, aproveitando. Por quê? Porque ela tinha um objetivo. E ela teve que se privar em comparação com os outros para ter algo que ela queria muito. O emagrecimento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tem que ter uma dedicação que faça sentido dentro dos seus objetivos. Percebi que eu bebo ou como para agradar meu marido.
mas é algo meu. Ele nunca insiste para eu beber ou comer. Ele não insiste. Tu colocou na cabeça que tu comer e tu beber, tu vai agradar o teu marido. Da onde tu tirou isso? Quais são as situações que tu pode me colocar para me provar que isso seria uma verdade? Não, eu percebo que ele fica feliz quando eu como e bebo. O teu marido fez bariátrica, não fez, Fran? Como que tá? Ele tá com o mesmo peso? Ele engordou um pouquinho? Como que tá isso aí que eu não fiquei sabendo? Tu me diz aí. Ele não insiste para tu comer e beber. E tu tem a sensação de que tu vai comer e beber para agradar ele. Qual é o sentido que tu viu nisso? Tu já tinha se dado conta disso? Tu se deu conta disso agora? Como que tu administra isso? Isso é uma verdade? Lembrando, de novo, no emagrecimento a gente precisa contar verdades, não mentiras. E não é para mim, é para vocês. Isso é uma verdade? Se eu comer e beber, eu vou agradar meu marido? Ou que outras coisas eu posso fazer que eu vou realmente agradar meu marido? Não, isso é uma mentira. Eu contei para mim porque eu queria comer e beber, mas eu não queria me responsabilizar. Faz sentido? Nos últimos dias estou perdendo o controle da situação causada pelo medo e não tenho força para nada. Está gastando energia, porque sim, o medo te deixa ansiosa. A ansiedade faz uma descarga e desbalanceia todo o teu organismo. E aí dá um cansaço. Imagina lá a história que eu já contei para vocês, que a ansiedade ela veio lá dos nossos ancestrais, quando eles tinham que decidir se eles iam lutar ou fugir, né, daquele animal ali que eles tinham que ou comer, ou matar para comer, ou correr para viver. E aí, o quanto cansado ele ficava, esse nosso ancestral, depois de qualquer decisão que ele tomava. Quanto exausto, quanto que ele precisava relaxar para poder recarregar essas energias. E se tu tá com muitos medos, tendo que toda hora decidir entre lutar e fugir das situações de medo que tu tá vivendo, é assim que tu tá exausta. E aí tem que fazer a lista, tem que refletir sobre aquilo, o que está no teu alcance, o que não está no teu alcance. Ó, ele fez bariátrica e engordou um pouco. E ele come, bebe bastante? Como que é? Nesse momento que tu tem ali, que tu acha que tu tem que comer e beber para agradar ele, como que ele tá fazendo? Ele tá comendo e bebendo muito? Por quê? Em que lugar ele ficaria feliz contigo comendo ou bebendo? Ou em que lugar ele ficaria decepcionado ou triste se tu recusasse uma bebida a mais, uma comida a mais? Vamos lá, então comer e beber como se não houvesse amanhã. Nada, gente, como se não houvesse amanhã. A gente não pode fazer nada na vida como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã ele vai vir. E as consequências vão vir juntos. As consequências das nossas decisões de hoje vão vir amanhã. Principalmente quando ele está triste. Quando ele está triste, tu achas que tem que comer e beber? Ou tu queres que. Tu vai lá, ele tá triste, então eu vou pedir uma comidinha aqui, uma bebidinha, e aí ele vai ficar feliz? É assim? Vai falando aí que eu vou lendo aqui. Outro, 7 aqui, chateada por ter que comer com parcimônia quando os outros se excedem, que é o que eu acabei de falar. É uma sensação de injustiça. Os outros se excedem e eu não posso. Não, você pode. Os outros se excedem, você pode? Você pode fazer o que você quiser. Enquanto você está trabalhando, tem gente dormindo, mas você pode dormir também. Enquanto tem os outros gastando, você está economizando, mas você pode gastar também. Enquanto os outros estão comendo e bebendo, você também pode. Mas você não pode querer fazer tudo como os outros fazem e querer ter os seus objetivos que vão contra aquela ação. Entendeu? Vocês têm que entender que vocês podem tudo. Vocês podem comer o que vocês quiserem, quanto vocês quiserem, quando vocês quiserem. Mas vocês não podem daí querer emagrecer, que não combina. Vocês podem comer o que vocês quiserem, desde que estejam nutridas e façam isso na hora da fome física até a saciedade. E aí vocês não vão engordar. Agora, querer tudo a qualquer hora, como se não houvesse amanhã, não vai dar certo. Então é uma questão de, eu tô chateada, entendeu? Eu tô trabalhando e tem gente na praia. Agora, eu tô trabalhando e tem gente de férias. Eu vou ficar chateada por isso? Se eu ficar chateada por isso, para onde vai a minha cabeça? Mas, do mesmo jeito, eu tô trabalhando e pode ser que tenha gente no hospital. E aí? Tudo para como e para onde a gente olha. Então, vou ficar chateada porque os outros estão se excedendo e eu não posso? Não, eu posso. Eu posso me exceder. Se eu quiser me exceder como os outros, eu posso. Mas eu não posso ficar decepcionada e chateada amanhã quando eu me pesar. Eu não posso. Porque eu plantei aquilo ali. E aí, a colheita, ela é obrigatória. Tudo tem um preço, exatamente. Então, e aí que entra a brincadeira de adulto, que é o emagrecimento. Não dá para eu querer uma coisa que vai contra o meu objetivo e querer colher. Eu plantei isso aqui, eu vou ter que colher? Não tem jeito?
Eu não posso plantar excesso e querer colher emagrecimento. Não faz sentido. A Ju, chegou aí, Ju, daqui a pouco nossa sessão, hein? Quando ele tá desanimado, acabo sugerindo para bebermos e comermos. Olha, cuidado, Fran. Ele tem uma bariátrica. Se ele estava precisando da bariátrica, é porque ele já tinha um vício na comida e na bebida. E a comida e bebida, com certeza, ajudaram ele a se sentir mais feliz ou aliviar coisas. Se tu, na hora que ele tá se sentindo assim, tu usa a comida para aliviar essas sensações dele, corre o risco de ele voltar a engordar. E isso é muito, muito ruim para ele e para ti, consequentemente, também. Então, vocês precisam aplicar tudo que eu tô falando aqui na vida. E ele também fez meu curso, lembra? Eu não sei se ele chegou a fazer, eu não fez, mas eu lembro que ele entrou uma vez. Precisa? É a hora de você sentar e falar, não, ó, marido, quando você estiver triste, o que a gente pode fazer para aliviar? E o que está deixando ele triste também? Tem o que fazer com a causa da tristeza? Tem o que fazer para aliviar a tristeza sem ser comida e bebida? Senão não vai funcionar, já estou te avisando de antemão. Ele come pouco, mas gosta de beber, aí exagera. Quem tem bariátrica tem muito problema com bebida. A maioria das pessoas tem muito problema com bebida, às vezes com drogas. As pessoas se viciam em outras coisas para aliviar as mesmas coisas que a comida aliviava. Muita gente começa a fumar. E aí muita gente morre do coração. Entende? Então, ele come pouco, mas gosta de beber. Aí ele exagera. E exagera porque ele a bebida, o álcool, ajuda ele a aliviar a tristeza, por exemplo. Que outras coisas ajudam a aliviar a tristeza? Essa lição eu já aprendi. A vida fica mais leve com isso. Essa é a ideia, Dani. Essa é a ideia. Então, tem que aceitar que se você quer algo, você vai pagar o preço por aquilo ali. Não precisa deixar de ir num lugar. É só entender que essa pessoa está se excedendo e eu escolho não me exceder porque amanhã eu quero estar mais perto do meu objetivo ou no mínimo não ficar mais longe. Chega no final do ano, às vezes, será que eu vou emagrecer no final do ano? É uma escolha também. Eu posso escolher manter no final do ano. É um belo resultado manter o peso no final do ano. Porque eu quero comer de tudo. Claro que eu não vou me exceder, mas eu quero comer de tudo, então eu escolho não emagrecer nesse período, mas eu escolho manter um excelente resultado. Se o que os outros vão fazer ou não vão fazer da vida deles vai ser a consequência, eles que vão colher no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Você quer colher também? Ó, daí o 8 aqui, instabilidade no ciclo menstrual. E aí tem essa questão do controle. Tem essa instabilidade do ciclo menstrual, daí tem incerteza, que colocaram aqui, que eu acho que até era sobre a mesma coisa, incerteza, não sei quando que vai vir a menstruação, se vai vir, se não vai vir. Pra que precisa saber? Anda com absorvente dentro da bolsa e deu pra bola. Entendeu? O que tem que saber? Por que eu tenho que saber o quando que vem, se eu não quero engravidar? Eu não preciso saber. Por que eu tenho que saber? Eu tenho que me preparar pra quê? Se quem colocou isso aqui me fala, estabilidade no ciclo menstrual e a incerteza. Por que isso incomoda vocês no emagrecimento? Contem para mim, para entender. Irritabilidade. Eu tenho que entender o que me deixa irritada. O que é que me deixa irritada? Se vocês buscarem aliviar a irritabilidade de vocês com comida, vocês precisam entender o que deixa irritada e vocês precisam de uma lista de alívio para irritação. Que também tem um pouquinho a ver com a raiva. Acordar com dor de cabeça. Acordar com dor de cabeça atrapalha o meu emagrecimento. Por quê? Você usa a comida como remédio para dor de cabeça? Ou então, com dor de cabeça, você não consegue fazer o que precisa para emagrecer? Acordou com dor de cabeça? Opa, eu estou na tempestade. Hoje eu não vou conseguir fazer coisas para emagrecer. Talvez eu não consiga fazer exercício, talvez eu não consiga fazer tudo que eu faço quando eu não estou com dor de cabeça. Hoje é dia de não emagrecer. Mas também é dia de não engordar. Entenderam? Acordar com dor de cabeça, então, falta de rotina. Falta de rotina é um problema pro emagrecimento. Porque, eu gosto de rotina, mas eu não consigo ter rotina. Eu preciso me adaptar àquilo que eu tenho. Não sei se foi a Rei que colocou isso. A Rei sempre fala de rotina. A rotina ajuda muito, porque é algo que faz com que a gente não precise ficar pensando. É aquilo pronto, a gente sai fazendo tudo igual, todo dia. É mais fácil. Mas se tem pontos que atrapalham essa rotina, eu vou precisar me adaptar. Não tem jeito. Não tem jeito.
Organização com alimentação, também, essencial. Ninguém consegue emagrecer se não tiver uma organização mínima com a alimentação. Por quê? Porque eu preciso estar nutrida. Para estar nutrida, eu preciso, se eu como em casa, eu preciso ter coisas em casa que vão me nutrir. Eu preciso ter muita proteína em casa. Eu preciso ter fruta, eu preciso ter verdura, eu preciso ter fibra. Eu preciso ter coisas nutritivas em casa para garantir a minha nutrição e a minha saciedade. Se eu estou na rua, eu vou precisar encontrar lugares que eu consiga me alimentar dessa forma. Senão, não tem jeito. Se eu vou precisar me alimentar assim, eu vou precisar levar um lanche, eu vou precisar pensar. Vocês estão tão cansadas e exaustas pensando em coisas para serem mais produtivas na vida que vocês estão escolhendo não pensar nas coisas que tornam o corpo de vocês mais produtivo e mais saudável. Tá acontecendo isso com vocês? Próximo. Adorar comer doces e às vezes não ter controle na quantidade. Você não vai ter controle na quantidade de nada que te ajude muito. Ai, doce, eu adoro doce. Tá, mas eu não preciso de doce. Não como doce por uma necessidade. Eu consigo comer pouco. A bis é impossível comer um só. Pra mim, não. Eu não acho. Eu decido. Antes de pegar, eu já decidi que vai ser só um e pronto. Como é que eu vou dizer que o bis... Ah, mas a indústria faz com que o bis tenha lá um ingrediente que não te deixa comer um só. Quem disse? Mas que a indústria tem o poder sobre mim se eu sei sobre isso? Eu tô em vantagem e eu não vou deixar isso acontecer? Capaz que eu vou deixar? Ah, mas é a tendência. Eu que tô no comando. Eu que decido. Eu sei que o bis tem... Ele vai ser um saborzinho a mais na minha vida. Agora, se eu colocar no bis uma solução para o meu prazer, minha caixa inteira, talvez até duas. Para minha tristeza, dependendo da tristeza, nossa, quanto que eu vou precisar comer? Para minha ansiedade, para os meus medos, para minha irritação, aí vai tudo. Então, adorar comer doces e às vezes não ter controle. Adorar tem a ver com prazer de novo, parecido com aquele lá no começo. Eu gosto tanto e eu tenho tão pouca coisa que eu tenho adorado e eu tenho feito tão poucas coisas que eu adoro que eu tô vazia de coisas que eu adoro. Então, quando eu encontro uma coisa que eu adoro, eu vou comer um só? Eu não. Eu já tô vazia, tenho que aproveitar. Não é isso. Ter o controle da quantidade tem a ver com a falta. Se eu preciso comer em excesso, é porque tem excesso de alguma falta. Entendeu? Deixa eu ver o que a Fran colocou. Acho que eu sinto vazio quando eu estou ociosa ou o clima está chato e pesado. Parece que eu quero mudar o clima quando alguém está assim e busca a comida e a bebida. Tu acha que esse vazio, ou esse clima, tu se sente responsável? Tu se sente como se fosse culpa tua? Nossa, tá um vazio, tá chato, tá pesado, aí preciso resolver. Porque, não sei, preciso dar um jeito. Aconteceu isso na tua vida no passado? Tu passou por situações de clima chato na tua vida, clima pesado? Será que alguém já fez isso? Ai, vamos tomar um cafezinho? Ai, vamos tomar uma cervejinha? Ai, vamos pedir um iFood aqui? Será que alguém já fez isso? Será que é um padrão que tu aprendeu? Ou um padrão que tu aprendeu com alguém? Ou será que é algo que tu desenvolveu? Nossa, e funciona. Tá um clima chato, pesado, a gente bebe, vai tomar um cafezinho, ai, já, pronto, já melhora na hora. Que outras coisas tu podes fazer para preencher esse vazio ou esse clima? Que outras coisas? Na minha infância, óbvio, ó, talvez já tenha a resposta aqui da minha pergunta. Deixa eu tomar uma francês aqui na garganta. Na minha infância, o clima na minha casa era muito pesado. Naquele momento eu não tinha controle, ó. Agora eu tenho, mas posso buscar outras estratégias mais saudáveis, pois comer e beber prejudica a mim e as pessoas à minha volta. Exatamente. Será que lá na tua infância, então, ó, tu se sente responsável? Ai, sou culpada, vai dar ruim pra mim, eu preciso resolver. Lá na tua infância, aquele climão pesado. Nossa, será que alguém chamava, puxava um cafezinho, puxava uma comida? Ou então chegava na hora do almoço, tava um climão. Na hora do almoço parecia que, pronto, parecia que todo mundo relaxava, que estava melhor, que tinha um assunto. Opa, a hora das refeições ajuda, dá uma amenizada. E aí agora quando tu tem o controle, tu vai lá e fazer isso. E funciona. Precisa de outras estratégias, senão não vai funcionar também. Nem pra ti, nem pro teu marido, nem pras pessoas que estão em volta. E quanto que tu é realmente responsável? Tem que trabalhar a tua culpa. Entendeu? Além de ter estratégias alternativas para esse alívio dessa sensação do ambiente,
Tem que trabalhar uma coisa mais profunda, que é a tua culpa sobre as coisas que aconteceram lá atrás. Porque a tua criança, ela fica, ai meu Deus, chegou aquele climão, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que a gente vai apanhar? Não sei se apanhou ou não. Será que eles vão brigar? Será que vai dar um problema? Será que alguém vai ir embora? Será que alguém vai bater na mesa? Será que alguém vai castigar? Ai meu Deus, precisamos sair desse lugar logo. E aí, pega uma cervejinha, pega uma comidinha. Às vezes a gente só tem essa alternativa, que foi o que a gente fez e funcionou. A nossa criança é super esperta. E ela manteve vocês vivos até hoje. Vocês sobreviveram a todas as dificuldades que vocês passaram. Então quer dizer que as estratégias que ela criou funcionam. Só que hoje, adultas, elas funcionam, mas elas também estão trazendo prejuízo. Então é hora de questionar e conseguir fazer diferente. Desde que ela se sinta segura. Se a criança de vocês não se sentir segura, vocês não vão conseguir alcançar nada. Ai, aquilo lá eu sempre quero e nunca consigo, nunca consigo, nunca consigo. A criança de vocês se sente segura em relação a conseguir isso? Não, você não vai conseguir. Porque você tem que fazer um trabalho com a tua criança. Para que ela se sinta segura e ela diga, então, eu vou parar de te atrapalhar nisso. E aí você consegue. Daí esse aqui foi a Morgana. Eu mesma dificulto. Poderia fazer mais exercício, comer menos, mas estou tranquila e sem pressa. Gosto de cerveja, gosto de vinho, férias, me permito mais. Ela até falou, não é nem numa quantidade, mas numa frequência. Preciso resolver o que eu quero para mim. Isso vocês vão fazendo, gente, diariamente. Entendendo? Ela falou, nas férias eu me permito mais. Ela pode escolher. Ela não tá com pressa. Ela pode muito bem escolher chegar nessas férias. Eu não vou engordar, mas também eu não vou me preocupar em emagrecer, porque eu me permito com mais frequência beber, que é uma coisa que eu gosto. Gosto de beber? Bebe. Mas vai pesando, não deixa ir aumentando. Vai administrando. Poxa, eu adoro beber, eu queria beber com mais frequência. Opa, aumentei 1 quilo, 2 quilos, não, agora eu tenho que administrar, não posso sair, né, com essa frequência, senão depois eu vou ter um prejuízo lá. Combinei comigo que eu não ia engordar. Tudo bem eu não emagrecer, mas eu não quero engordar. Você vai escolhendo diariamente. Eu quero muito hoje. Não, hoje nem quero tanto. Então deixa pra amanhã. Se eu quiser muito amanhã, amanhã eu bebo. Gente, é no dia a dia. Manter. Eu pessoalmente penso isso e vivo isso. Manter o peso depois de chegar ao seu objetivo é fácil. E agora, se vocês decidirem fazer isso no final de ano, é a mesma coisa. Vocês estão aqui, mas eu quero muito emagrecer. Mas você pode escolher manter, se você não tá com essa pressa absurda, a não sei que tem um evento, não, eu tenho que entrar numa roupa no Natal. Aí não, aí talvez eu tenha até que fazer restrição, se isso for importante para você. Mas se não foi isso, tá tudo bem, bota na cabeça que não vai engordar, vai pesando todo dia e vai administrando. Opa, hoje eu aumentei, amanhã tem que voltar, pelo menos. E aí tem que fazer coisas hoje para voltar. E assim a gente vai administrando para conseguir aproveitar tudo que a gente quer fazer nessa época do ano e também, né, não se afastar do nosso objetivo ou até se aproximar dele. Isso aqui acho que foi a Ale. Preocupação, problemas, tristeza, desânimo, mesma coisa que eu já falei antes. Eu preciso entender o que é, trabalhar essas questões, ver se está no meu alcance ou não, as coisas que estão me deixando preocupada, esses problemas que estão me deixando triste. Eu preciso entender se está no meu alcance, se sim, pensar no que efetivamente eu posso fazer para melhorar. Porque ficar comendo não vai diminuir a preocupação, não vai tirar um problema, não vai melhorar a tristeza, só na hora. E aí depois vem mais uma tristeza. Daí não é legal. Mastigação a gente já falou bastante. Se eu não mastigar, eu vou comer mais, eu vou comer, com certeza eu vou comer muito mais. Se eu comer rápido, e aí o que eu tenho que entender? Praticar, mastigar mais devagar, mastigar mais e perceber como que eu me sinto dessa forma. E também entender como que era mastigar na minha história, na minha vida, quando eu era criança. Eu podia comer com calma, ou sempre tinha alguém me apressando, porque tinha horário, porque tinha isso, porque tinha aquilo, eu era chamada de lerda, Como é que era? Geralmente, quem não mastiga muito é uma pessoa que valoriza muito a produtividade. Ela acha que ela tem que estar sempre produzindo, sempre rendendo, e aquilo ali parece que é uma coisa, um atraso de vida. E não é. É um adianto de vida, porque faz parte da gestão. Lembra que eu falei outro dia? Pô, sacanagem sobrecarregar os coleguinhas lá, o estômago, o intestino e todo o teu sistema digestivo, porque o primeiro soldadinho não fez a parte dele, que é o dente. Não pode, né? Depois comer por emoção, mesmo saciada, tudo que eu já falei. Ansiedade, tinha ansiedade de novo, não vi, botei de novo aqui. Beliscar tarde quando eu tô em casa. Acho que foi a Elis que colocou esse. Deixa eu sair aqui, voltar de novo. Beliscar tarde quando eu tô em casa. Qual é
Qual é o desconforto? É o ócio? É uma culpa? É o quê? É uma falta de prazer? É uma fuga de não querer fazer em casa o que tinha que fazer e aí eu vou me enrolar aqui comendo? Tem que identificar para poder não ter que modificar. Me desconectar quando eu estou com pessoas que eu amo, para pertencer. A gente nunca pode se desconectar, se distrair. Se o objetivo da gente é valioso, a gente não pode se distrair dele. Se eu tenho um objetivo na vida que é importante para mim, que tem um propósito valioso, eu não posso esquecer dele. E se eu sei que eu vou estar no meio de pessoas e que é uma tendência eu me desconectar, eu vou colocar alguma coisa para me lembrar. Eu vou fazer um coraçãozinho, eu vou botar um anel desconfortável, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pegar alguma coisa, eu vou botar para eu lembrar, porque eu vou estar lá na festa do pessoal, eu vou olhar uma coisa meio estranha que vai me trazer um desconforto e aquilo ali é como se fosse uma âncora. Vai me ajudar a lembrar do que é para fazer e do que é para não fazer. Então a gente pode usar instrumentos, lembretes, instrumentos âncora, seja o coração, que eu sempre ensino para vocês, ou um lastiquinho de cabelo, um anel, alguma coisa que você vai dizer, respira, volta, o meu propósito é esse, ele é valioso e eu vou ficar aqui, eu vou aproveitar, mas eu não vou me ceder. Então, a Ana falou sobre mastigar, como rápido, engulo, mas agora, pensando no meu comportamento na mesa, vi que como rápido e acabo repetindo para ficar mais na mesa para a companhia. Preciso mastigar mais e deixar a tarefa descansar. Isso aí. Bom, tu já entendeu. Teu objetivo é ficar mais tempo na mesa. Se tu quer ficar mais tempo na mesa, tu pode ter calma, tu pode ser a última a se servir. Tu vai largar, tu não precisa mastigar rápido, tu quer estender o teu tempo na mesa. E aí tu vai comer um monte? Não, come mais devagar, larga um pouco, conversa, bebe uma aguinha. Tu pode estender, não precisa estar comendo para continuar na mesa. Não é uma regra. Ó, terminou de comer, tem que sair da mesa. Alguém botou essa regra na tua casa? Não, terminou de comer, sai da mesa. É obrigatório isso? Já fui no churrasco que não podia comer porque tinha exame no outro dia e precisava de jejum. Por que eu não faço isso? Comer menos para emagrecer? A gente tem uma justificativa, né? Ai, mas por que, Ana, que você não tá comendo? Ai, não, que amanhã eu vou fazer o exame. Ah, tudo bem. Ah, então tá, porque não pode. Vocês adoram ser restritas. Vocês adoram chegar numa nutricionista e dizer, isso aqui não pode, tá? Não pode comer chocolate. Aí vocês falam, ah, que droga, mas não pode, não pode. É mais fácil, por um lado. É muito mais fácil não poder. O que, que pode, o que, que não pode, Gleice? Direto me perguntam e eu digo, pô, vocês podem tudo. Aí vocês não sabem lidar com isso. Porque vocês são boas obedientes. Porque na vida vocês obedeceram muita gente. Talvez os pais de vocês tenham sido até autoritários. Não, isso não pode. Isso pode. Mas olha o que gerou em vocês lá na frente. Vocês hoje são adultas e podem escolher e precisam se responsabilizar pelas escolhas de vocês. Eu digo pra vocês, vocês podem tudo o que vocês quiserem, na hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Mas vocês têm um objetivo. Então, essas decisões têm que combinar com os seus objetivos, com o propósito de vocês. Senão, vocês não vão chegar e vão ficar chateadas. O que, que vale mais? Chegar no objetivo ou ficar comendo para aliviar questões desconfortáveis? Se vocês precisarem se aliviar muito, vocês não vão emagrecer. Estou dizendo para vocês. Se vocês escolherem a segunda opção, que é se aliviar com comida, ou sentir as coisas que vocês querem sentir com comida, vocês não vão chegar no propósito. Vocês precisam, todas as vezes, escolher um pouco mais o propósito. Não é não comer, mas um pouquinho mais isso aqui tem que ganhar. Entendem? É um combinado. Vocês têm que fazer combinados com vocês. E vocês são boas em cumprir combinados com os outros. Só com vocês que não. Mas se vocês fizerem direitinho combinado com vocês, vocês também vão conseguir. Então, eu vou combinar, eu vou me antecipar. Eu vou me antecipar de chegar nessa, sei lá, nesse sábado. E eu vou lá naquele aniversário, vou lá naquele ambiente e eu vou comer, eu vou olhar as coisas que tem, eu vou escolher aquilo que mais valia a pena para mim, eu vou mastigar, eu vou aproveitar, eu vou curtir as pessoas, eu vou beber água, eu vou dar risada, eu vou me divertir. A comida não vai ser o meu primeiro plano, vai estar em segundo, terceiro plano. Eu vou comer sim, eu vou aproveitar, mas eu não vou fugir do meu propósito. Eu vou sair sem me sentir pesada. Eu vou me sentir saindo leve, saindo bem, me sentindo bem. Dá pra fazer isso? Mais algum problema? Vocês sintam? Eu vi todas aqui já. Mais alguma dificuldade? Vocês vejam? Nossa, Gleice, eu tenho essa dificuldade aqui no emagrecimento. Coloquem aí pra mim. Vou colocar.
marcando. Procurando uma música aqui. Se tivesse, me fala. Tem uma musiquinha aqui. Veja se estão ouvindo a musiquinha. Eu quero fazer. E Soninha? Ih, eu tô acabando, Soninha. Vê se tu assiste. E aí, gente, agora eu quero fazer é uma técnica bem fácil, bem rápida, bem simples. Quando a gente nega, ou quando a gente quer excluir um problema da nossa vida, quanto mais a gente quer excluir e negar coisas na nossa vida, mais aquilo cresce para cima de nós. Quando eu olho e falo, nossa, isso aqui é uma dificuldade pra mim, nossa, que saco, essa gordura, que saco, esse, né, que eu não consigo dormir, ai, o climatério, ai, a menstruação, ai, a ansiedade, ai, esse problema, aquilo cresce por cima de nós, porque a gente tá dando uma atenção, ou a gente tá querendo excluir aquele problema da nossa vida. Só que aquele problema, a gente tem que entender que aquele problema, todos os problemas que surgirem na nossa vida, seja físico, seja uma questão mental, é para ensinar algo pra gente. Se a gente quer tirar, se a gente quer excluir, a gente está correndo um risco. A gente tem que olhar e dar uma atenção, dar um lugar para aquele problema. Eu tenho que dar um lugar para o meu problema de sono, porque está querendo me avisar algo. Eu tenho que dar um lugar para essa condição que eu estou do climatério, para essa dificuldade que o climatério está me trazendo. Eu tenho que olhar para essa ansiedade, para esses medos. Eu tenho que olhar para essa sensação de injustiça que eu tenho de que os outros podem e eu não posso. Eu tenho que olhar para essa dificuldade. Então eu quero que vocês escrevam aqui para mim qual é a dificuldade que vocês estavam querendo excluir da vida de vocês para emagrecer. Escolham só uma. A pior. Nossa, sono, mastigação. Uma. Quero que vocês pensem numa só, no problema, e em como vocês se sentem em relação a esse problema que vocês responsabilizaram pela falta do emagrecimento de vocês. Pensem nesse problema. Escrevam para mim qual é o problema. E pensem um pouquinho. Se conectem com essa dificuldade, com esse problema. Qual é o problema? Mínimo de comida à tarde. Falar que você está falando, nossa, eu queria tirar esse mínimo de comida à tarde. Toda hora esse mínimo de comida à tarde, que saco. Por que toda hora é mínimo? Que coisa. Você está colocando um peso ali. E aí, o que acontece? Quanto mais tu quer tirar o mínimo de comida da tua tarde, parece que mais o mínimo corre atrás de ti. Dificuldade de não aceitar que é normal não fazer nada de vez em quando. Nossa, que saco. Que, né? Que eu não aceito que tá tudo bem, não fazer nada. De vez em quando. Ansiedade. Tudo que vocês estão colocando aqui, a importância que isso tem, que vocês estão querendo excluir da vida de vocês. Estão querendo tirar da vida de vocês. Se conectem com esse problema. Olhem, se quiserem fechar os olhos e imaginar esse problema na frente de vocês. Materializem a ansiedade, materializa essa dificuldade de aceitar que é normal não fazer nada de vez em quando. Materializa essa coisa de se mimar com comida tarde. Quero que vocês materializem o problema, né? E eu quero que vocês posicionem a mão de vocês como se vocês estivessem segurando uma bolinha de tênis. Pensem no tamanho de uma bolinha de tênis, como se vocês estivessem segurando agora uma bolinha de tênis, mas sem ter a bolinha de tênis. E vocês vão encostar essa bolinha de tênis, esses dedos com essa bolinha imaginária no centro do peito de vocês. Bolinha de tênis imaginária na mão, todos os dedos voltados para o peito de vocês, como se a bolinha estivesse ali, tocando o peito de vocês. Façam esse movimento agora. Como se tivesse a bolinha tocando todos os dedos no peito de vocês. E vocês vão repetir comigo, se possível, em voz alta. Se não possível, em voz baixa, mas façam aí o movimento da bolinha. Vocês vão dizer, eu respeito a energia desse problema. Eu agradeço por me ensinar. Agora eu desejo me afastar dessa vibração. E agora eu quero que vocês deem um toque no peito de vocês, com essa mão nesse formato. Deem um toque. Toque. Imagine agora que vocês deram esse único toque. Imagine uma luz bem forte, linda. Linda, linda, linda. Passando ao redor de vocês. Dando uma volta em vocês. Um movimento que vai da esquerda para a direita. Imagine essa luz linda em volta de vocês. Girando em torno de vocês.
E mais uma vez vocês vão repetir. Eu respeito a energia desse problema. Agradeço por esse problema me ensinar. Agora eu desejo me afastar dessa vibração. E dar mais um toque com as pontas dos dedos no peito. E imagina a luz passando na sua volta. A luz linda que vai descendo para a direita, iluminando todo o teu corpo. Você sente a vibração dessa luz de volta de você. E mais uma vez, e pela última vez, vocês vão dizer: eu respeito a energia desse problema. Eu agradeço por esse problema me ensinar. Agora eu desejo me afastar dessa vibração. Dê o toque de novo. Imagine a luz passando em volta de você. Sente a energia dessa luz em volta de você. Respira fundo. Pode abrir os olhos. Relaxa, solta. Esse é um fluxo de afastamento imediato. É um fluxo de afastamento do problema quando a gente dá um lugar para ele. Esse problema que vocês relataram, ele estava querendo ensinar coisas para vocês. Vocês podem ainda continuar refletindo sobre o que esse problema que eu relato pode estar querendo me ensinar e me ajudar. E eu agradeço pelo problema. Eu agradeço por ele estar ali e me ensinar coisas. E eu pego o aprendizado. E aí eu consigo me afastar da vibração dele, porque eu entendi que ele tinha uma função. Ao invés de eu querer excluir da minha vida, eu dou lugar para ele no meu coração, na minha vida. E aí ele pode parar de insistir em ficar comigo. Vamos ver como que vocês vão se sentir em relação a esses problemas que vocês relataram depois desse fluxo que a gente fez. É um fluxo SOS. Manda a vibração para longe, desde que vocês não fiquem negando ele, reclamando dele. Nossa, que saco essa barriga, que saco essa gordura, que saco essa ansiedade, que saco essa noite mal dormida, que saco esse climatério. Que droga de novo dormir com comida, que droga. Você tá negando o problema e ele vai pra cima de você, cada vez com mais força. Gostaram da aula de hoje? Ajudou vocês? A gente falar sobre os problemas, a gente fazer esse fluxo agora no finzinho. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. A gente tem mais uma mentoria esse mês ainda. Eu ainda não sei o dia que eu vou fazer, tá, gente? Talvez eu faça na semana que vem já. Chega depois mais pro final. Vai ficando mais apertado para todo mundo. Na outra segunda, que era para ser, é dia 16, é meu aniversário. E nesse dia eu tenho um aniversário de uma criança. Que não é o meu, né? É o meu aniversário, mas vou à festa, levar aquele Luísa numa festa de criança. Eu vou estar toda enrolada. Então provavelmente não vai ser nesse dia. É bem provável que seja na semana que vem. Eu vou ver. Eu vejo, faço uma enquete para vocês, pra gente ver o horário. Porque como não era para ter na segunda, eu tenho uma cliente às 4 horas. De repente mais cedo, eu vejo direitinho. Senti uma tontura antes do início da bola. Era isso, o teu corpo ele vai resistindo, ele vai não entendendo, ele vai sentindo que resistindo mesmo, às vezes, a solução. É normal, mas agora tu tá tonta ainda? Ou tá bem? É normal sintomas físicos quando a gente faz esse tipo de meditação, esse tipo de fluxo. O corpo ele resiste, o corpo não entende, o corpo da gente, muitas vezes, que não está acostumado a receber uma atenção e um cuidado, ou até permissão, que ele mostra sintomas, como se fosse para não fazer, ele está estranhando. À medida que a gente vai fazendo estratégias corporais, que são estratégias extremamente curativas, ele vai se abrindo. E ele vai jogando junto. E aí as coisas passam a melhorar muito. Passou, né? Mas é assim mesmo. Que bom que vocês gostaram. Então eu vou ver, provavelmente na semana que vem, um dia e horário para nós, pra gente fazer a nossa mentoria. E já botem lá no grupo do WhatsApp possibilidades aí de temas que vocês gostariam de abordar. Convido de novo todo mundo que está aqui para ficar comigo em 2025, para a gente continuar aqui. Tem o curso, teve uma aluna que falou, mas eu já tô careca de ver o curso Sucesso no Emagrecimento. E eu digo, faça de novo, com a mentalidade que você tem hoje, né, com o jeito que você tá hoje, vão ter outros 360, tem o grupo do WhatsApp e tem, assim, acho que o principal de todo o acompanhamento do ano são essas mentorias aqui, que vocês podem sugerir temas, vocês podem estar juntos. Isso aqui é uma sessão de terapia.
E aí, né, o custo é mínimo perto do que eu cobro das pessoas que fazem a terapia individual comigo. Então, quem puder vir, vem em 2025, quero todo mundo lá comigo, tá? Quem quiser, depois o link eu me chama no privado que eu mando. Várias aqui já renovaram, mas algumas ainda não. É isso, porque hoje não tenho mais, ou porque hoje não como mais por estar ansiosa, mas faço alguma outra coisa. Já é alguma coisa, tu fez uma transição, mas aos pouquinhos tu vai entendendo isso e vai se permitindo. Mas precisa, a criança precisa se sentir segura. A tua criança ainda não se sente segura não fazendo nada. É isso que significa. A tua criança ainda acha que vai chegar alguém que vai te julgar, que vai te criticar, que vai te cobrar. E é a tua criança, não é tu não. É ela que tem que entender que tá tudo bem, não tu. Que tu já entendeu. Gratidão, meninas. Provavelmente nós vemos na semana que vem, mas estamos lá no grupo do WhatsApp, vamos nos falando. Beijo grande. Revejam a aula quem não viu toda. E aí, sugiram temas lá para nossas próximas, tá bom? Beijo grande, meninas. Obrigada. Tchau, tchau.